Olá, irmãos e irmãs do YouTube. Estamos aqui para gravar mais uma live, mas eu quero dividir com vocês o lugar da onde eu gravo essa live. Aqui é o lugar da montanha, aonde eu falei que eu venho ao monte. Tem mais montanha lá para cima. Desculpe, mas eu estou gripado. E lá embaixo é aonde que fica o vale. Lá na frente, lá longe, é a minha cidade, que se chama Fartura. Desculpa. E aqui vem o vale, e lá é onde que eu gravo aqueles pôr do sol, a qual vocês veem quando eu mando uma mensagem. Do outro lado de lá é o estado do Paraná. Eu vou dar uma parada agora, tá? E vamos retornar para depois nós gravar a live. Retornando para mostrar para vocês, aqui está o meu notebook. Ali é onde que eu coloco o meu celular, a Bíblia, né? Ali, aqui o banquinho onde eu fico sentado para falar com vocês. Ali está o meu carro. Aqui a montanha que eu tenho falado para vocês, né? Que daqui já mandei muitas vídeos, muitas lives. E lá é o vale e a cidade. E o pôr do sol fica ali atrás dessa montanha. Então eu vou desligar, eu vou dar uma paradinha para eu poder ajustar o celular ali no tripé e podermos gravar a live de hoje. Só um momento. Olha nós aqui de novo. Acabamos de mostrar, né? Acabei de mostrar para vocês o local da onde eu gravo, né, as lives. E aqui estamos nós de novo, né, para gravar mais uma live. Ainda estou da gripe, estou bem atacado ainda. A garganta está chiando, o peito está chiando. Se caso for preciso dar uma paradinha, às vezes para tossir, desculpa de eu ter tossido aquela hora, né? Mas agradeço a todos que se inscreveram, todos que estão vendo esta live, que estão passando para outros essas mensagens, porque essas mensagens não são minhas, é de Deus, porque está escrito na Bíblia e eu só estou repassando. Foi isso que Jesus falou: andai pelos quatro cantos da terra e levai as palavras, né, que ele ensinou, as palavras que estão escritas aqui na Bíblia. E a gente está cumprindo a tarefa. Aqui o Senhor escolheu para mim, aqui desde o ano passado. Nós estamos agora 5 para 18 horas, 5 para 6, já está escurecendo. Mostrei para vocês lá onde fica o pôr do sol. É daqui que eu mando aquelas mensagens, né, aquelas shots, né, lindos com pôr do sol, mando daqui, é daqui desse lugar. Eu estou a 7 quilômetros da minha cidade. Então vamos fazer a leitura e vamos comentar sobre essa leitura. Agradeço a todos vocês que oraram para aquelas pessoas que eu pedi na outra live. Eu pedi oração para todos, independente da religião que você seja. Então, se você crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você é da mesma religião que eu também. Porque o que é triste no mundo é o que nós vamos ler um pouco agora, é o que realmente acontece. É muita briga, muita discussão e muito um tentando derrubar o outro. Mas vamos ler isso aqui, tá bom? Vamos fazer uma oração e dar início à leitura, porque está escurecendo. Ainda bem que eu tenho aqui o notebook, né, para poder dar energia, né, para a lâmpada aqui, para clarear o rosto da gente. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti. Peço a Ti perdão e misericórdia, Senhor, pelos meus erros, meus pecados, minhas falhas. Abençoa, meu Senhor, essa live, Senhor, abençoa, meu Senhor, a leitura, meu Senhor, entra com a Tua providência, entra com o Teu operar. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que estiver assistindo ou ouvindo esse vídeo, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que esse vídeo, Senhor, vá para os 4 cantos da terra, através, meu Senhor, da internet, através do YouTube, Senhor. Abençoa grandemente, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, meu Deus. Amém. Hoje é terça-feira, dia 21, né, de julho. Bom, a Bíblia está aqui e eu imprimi a passagem bíblica, imprimi no papel, para poder ficar melhor para me ler, que está escurecendo. E da Bíblia aqui está tá difícil de ler. Mas a passagem, pode procurar na Bíblia, que é: se você não precisa de óculos, agradece a Deus por isso. Salmo 62. Então tá aqui, ó.
Salmo 62. Então, vou deixar a Bíblia ali e vou ler aqui na impressão aqui. Salmo 62. O título diz: Exortação à confiança. Está escrito assim: somente em Deus espera silenciosa a minha alma. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha fortaleza. Não serei grandemente abalado. Até quando acometereis um contra todos para derrubar? Como um muro prestes a cair? Ou uma cerca prestes a cair? Eles somente conjuntam como derrubá-lo da sua alta posição. Deleitam-se em mentiras, com bocas bendizem, mas no seu íntimo maldizem. Ó, minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os filhos de Abraão são vaidade, e os filhos dos homens são desilusão. Posto todos juntos numa balança, são mais leves do que o ar, do que um sopro. Não confieis na opressão, e nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribui a cada um segundo as tuas obras. Glória a Deus, amém. Irmãos, ali o que está sendo lida diz, ali, está no livro de Salmo. Ali o profeta está falando: Deus é a minha fortaleza, o meu refúgio. Não serei muito abalado. Depois ele continua um pouco mais lá para frente, ele fala: Deus é a minha fortaleza e o meu refúgio. Não serei abalado. Irmãos, Deus é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. Ele é em quem devemos colocar a nossa confiança. Porque no mundo, como eu acabei de falar, muitas pessoas confiam em dinheiro, muitas pessoas confiam nos bens que têm, mas o dinheiro, as condições financeiras, os bens materiais não te levam à salvação. O que te leva à salvação é você buscar a presença de Deus. Quando você busca a presença de Deus e deixa na mão dele a tua vida, deixa tudo o que você tem na mão dele, mesmo que você seja rico, mas você não está ligando para a riqueza, você está buscando a Deus, você ajuda as pessoas, você ajuda o próximo, você tem várias empresas, mas você também tem um coração bom, você também busca a presença de Deus, você está sempre buscando a Deus, então Deus vai olhar não pelo o que você tem, ele vai olhar é a tua pessoa, é o teu ser. Independente se tem um rico, ou se tem um mais pobre, ou se tem um morador de rua, Deus não olha para as condições. Ele olha para o interior, o ser da pessoa, ele olha para a alma da pessoa. É essa alma que vai definir diante de Deus, né, o que o Senhor vai salvar ou o que vai se perder. Então, o Senhor vai sondar a nossa vida, ele sonda a nossa vida, ele olha, visita a nossa vida diretamente. Todos os dias nós temos o Espírito Santo que mora dentro da gente e que está junto conosco aqui. Então, começa uma desconversa de um com o outro. Uns falam: por que você não vai lá para a minha igreja, lá para o meu ministério? O outro fala assim: olha, aquele ministério lá
não é de Deus. Aí o outro fala assim, não, mas aquele lá só produz o mal. Irmãos, olha, veja bem. Olha, veja bem. Onde que está a igreja? Vai, me fala, onde é que está a igreja? Me diga onde é que está a igreja. Jesus falou que nós somos a igreja. Ele falou que ia derrubar aquele templo, em 3 dias ele iria construir um, não por mãos humanas. E ele construiria um. Que aquele templo foi construído por mãos humanas. Ele derrubou o templo? Não, o templo está lá. O que ele fez foi derrubar a confiança naquele templo. E ele em 3 dias, desculpa, enquanto eu estiver tossindo, se pegar a tosse aqui, eu dou uma parada na gravação, depois eu retorno. Em 3 dias, ele fez um novo templo, que não foi feito por mãos humanas, e sim pelas mãos de Deus, que é você, que é a sua pessoa, aonde que o Espírito Santo habita. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja aonde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita lá no templo, a igreja está lá fechada, não tem ninguém lá dentro. O Espírito Santo não está lá, ele está na sua vida, ele está na sua casa, ele está na sua pessoa. Então, muitos se convergem, muitos se ajuntam para tentar derrubar um outro que está andando no caminho correto deles, e muitos se ajuntam para tentar derrubar o outro, como estava escrito ali. Vocês ficam cogitando em como derrubar um homem digno. Ficam cogitando, vocês falam da boca para fora boas coisas, bendizem boas coisas, mas no seu interior vocês só maldizem as pessoas. Aonde que está a minha salvação? E aonde que está a minha fortaleza? Deus é a minha salvação, Deus é a minha fortaleza. Ele é a tua salvação, Ele é a tua fortaleza. Irmãos, olha, quando eu aceitei Jesus, inclusive essa demarcação aqui, ela está marcada. Isso aqui foi quando, deixa eu ler aqui de novo, deixa eu ver, já está escurecendo para mim aqui. Essa separação foi em 13/7/2004. Dia 13/7/2004, que eu tinha aceitado Jesus recentemente, foi em 2001. Eu estava estudando a Bíblia e vi essa passagem. E separei ela. E hoje estou aqui, já pregando ela 22 anos depois. 22 anos, eu estou pregando para vocês, lendo para vocês essa mesma passagem que eu estava estudando a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia, vi essa passagem e demarquei. Então, irmãos, quando eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida na mão dele, então eu não me preocupo com mais outra coisa, eu não me preocupo com mais nada. Lógico, eu me previno, porque eu não vou arriscar sofrer um acidente, eu não vou arriscar me envolver em alguma encrenca, isso a gente tem que ser assim, cauteloso, né? Que a gente não vai entrar numa briga. Mas se alguém for vir para cima de você, sem você dever nada, sem você ter feito nada para ninguém, coitado daquela pessoa. Olha, como diz ali, o Senhor fala, que está escrito ali na Bíblia, tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa, eles não sabem o que fazem. Tenha misericórdia, eles não sabem o que fazem. Aceitei a Jesus e foi pedido para mim contar, né, testemunho. Quando eu faço um propósito com Deus, e você pode fazer um propósito com Deus, o propósito é o seguinte: você vai determinar algo que vai te dar um esforço, você vai ter que fazer um esforço físico, né? Então, você vai ter que fazer um esforço físico, ou um esforço financeiro, ou um esforço de alimentação, tipo um jejum, né? Então você vai fazer um propósito. Então, o propósito que eu tinha feito, porque eu estava em 2005, eu estava tentando voltar com a minha ex-esposa, porque quando aceitei Jesus, eu estava já separado da minha esposa, né? Então, estava tentando voltar, porque achando que, já que aceitei Jesus, então teria que voltar com a esposa com quem eu tinha casado, né? Então, fiquei tentando voltar, ficou 3 anos tentando voltar, só que só dava encrenca, só dava briga, só dava discussão, porque nada dava certo. Então,
Aí eu fiz um pedido para o Senhor, mas primeiro eu fiz um propósito. Eu falei, Senhor, eu vou pegar o asfalto, eu vou até lá no alto da montanha, que para lá, pro lado de lá, passa o asfalto que vai para outra cidade. Vai para Raposo Tavares, vai para São Paulo. E lá no meio da montanha, lá no meio daquele asfalto, mais ou menos uns 12 quilômetros, tem uma bica d'água. Então, eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou lá, né, naquela bica d'água, e lá vou fazer o meu pedido, eu vou fazer o meu propósito. Eu vou de a pé e volto de a pé. E vou fazer o meu propósito. Não vou pegar carona, esse é o meu esforço. Para quem não sai para lugar nenhum andando de a pé, isso é um esforço muito grande. Você andar quase 12 quilômetros, dá mais ou menos uns 10 por aí. Porque a próxima cidade é 12. Então, aí eu falei, eu vou sair. E saí de tarde, mais ou menos um horário desse. Eu fui caminhando, levei uma garrafa d'água, uma garrafa de 2 litros d'água para me ir bebendo pro caminho. Eu não fiz o propósito de não ir sem beber água, né? Porque senão o corpo não resiste. Eu fui andando, caminhando, ó. Fui chegar lá, eu saí umas 6 horas da tarde, fui chegar lá quase uns 9 horas da noite. Que eu fui chegar lá, cheguei umas 8h30. E lá no escuro, lá eu falei assim, agora sim, Senhor. Só em mente, sem abrir a boca, em pensamento, eu falei assim, Senhor, eu estou tentando voltar com a esposa que o Senhor, né, que eu casei antes de te conhecer. Só que agora que eu te conheci, eu já estava separado dela. Agora a minha pergunta é o seguinte, Senhor, eu devo insistir em querer casar com ela? Ou eu devo esperar que o Senhor me dê uma outra esposa? Eu vou fazer o seguinte, falei para Deus, para o Senhor Jesus, falei assim, eu vou descer de a pé, amanhã, na parte da manhã, a hora que nós for tomar café, eu vou dar a proposta para ela, se ela quer casar de novo comigo, nós já estávamos separados. Se ela falar que não, que vai para a casa da mãe dela, porque até então ela estava morando na minha casa, eu vou entender que é uma resposta tua que o Senhor está dando para mim, que o Senhor vai arrumar para mim uma esposa sem eu ter feito pedido nenhum, sem eu ter feito escolha, nem de idade, nem de cor, nem de tamanho, nada. Eu só pedi para o Senhor uma esposa que combinasse comigo, só isso. Porque era a paz que eu queria, era só paz. Chega de discussão, chega de encrenca, não gosto disso, detesto isso. Aí, teve um tempo, sim, antes de eu conhecer Jesus, eu discutia bastante, agora não. Graças a Deus, Ele é meu Salvador. E saí andando. Quando a gente sai andando aqui na cidade do interior, à noite, os donos de sítio soltam os cachorros ferozes, os donos de sítio. Tem muito criador de gado, tem muito criador de porco aqui, então para não ter pessoas roubar os porcos ou o gado, solta os cachorros grandes, cachorro feroz mesmo. Só que a minha vida está na mão do Senhor. E eu fui na fé, lá de noite, eu fiz o meu pedido e vinha voltando. No que eu vinha voltando, passou o carro da polícia. Passou o carro da polícia que vinha descendo a serra. Passou por mim, depois foi freando, e eu falando, não, vai embora. E eu falando, não vai dar carona para mim, não, vai embora. Aí pegou e foi embora. Soltou o freio e foi embora. Doía minhas pernas, não conseguia andar, para não deitar na beira do asfalto e causar algum acidente, que às vezes a pessoa pode estar passando de carro, achar que é uma pessoa morta que está ali. Eu peguei, achava as tubulação onde passa a água da chuva e entrava dentro. Abria o capim e entrava dentro. E deitava lá para descansar. Aí, depois que eu dava uma descansada nas pernas, eu andava mais um pouco. Aí depois, achando outra tubulação da chuva, eu entrava lá dentro e descansava. Só que eu entrava lá dentro, despreocupado se ia ter cobra, se ia ter escorpião, aranha. A minha mão está na mão do Senhor, a minha vida está na mão do Senhor. Eu confio nele. Eu fui lá fazer um propósito. E o propósito era eu ir lá de a pé e voltar de a pé. E fiz o pedido lá, e esperar o pedido, esperar eu ser atendido. No pedido que eu fiz, o esforço, primeiro você faz o propósito, depois, aí sim, você terá o seu pedido atendido, quando o Senhor, Ele achar melhor. E quando eu estava chegando perto da cidade, de um sítio, veio vários cachorros, e veio um cachorro grandão assim,
Mas veio aquele bando de cachorros, tinha uns 5 cachorros. Veio. Eu só levantei a mão e falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. O cachorro pegou e freou, assim, arrastou as 4 patas perto de mim, deu uma fungada e voltou. Os 5 voltou para trás, sem dar um latido. Voltou para trás. É o Senhor que cuida. É o Senhor que te protege. Porque eu não estava fazendo mal nenhum, não estava roubando ninguém. Eu estava fazendo um propósito para Deus. Só levantei a mão e falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Aí as cachorros parou, aí fui dormir, cheguei por volta de umas quase 3 horas da manhã. Aí no outro dia eu falei assim, olha, é o seguinte, nós fomos casados, separamos, o que você acha? Você acha que nós devemos casar de novo? Aí ela falou assim, bom, é o seguinte, como nós já fomos casados e não deu certo, eu acho que eu vou voltar para casa da minha mãe. Estava aí a resposta. Estava aí a resposta, a qual eu tinha feito pedido para o Senhor. Se ela falar, eu vou voltar para casa da minha mãe, então é a resposta que o Senhor tinha me dado. Então eu vou esperar o Senhor trazer uma esposa. E esperei. Aí eu falei para ela, então você vai, mas ó, eu vou casar de novo. O Senhor trazendo uma esposa para mim, eu vou casar. Ela não tem problema, né? E ela foi para casa da mãe dela. Demorou um tempo, aí veio uma mulher com a filha e um neto. O neto fazia uma semana que estava no hospital e ele não comia nada. Aí vieram lá pedir oração. Aí quando eu orei pro menino, o menino, né, pegou e foi lá na mesa comer banana que eu tinha deixado lá. Já foi logo comer banana. Até a mãe dele ficou bravo com ele e pegou e eu falei, deixa ele comer. Já fazia uma semana que ele não comia, deixa ele comer a banana. Aí quando fui orar para a avó, aí o Senhor falou, é essa a esposa que eu trouxe para você. E hoje eu estou casado em janeiro, há 19 anos, em janeiro do ano que vem, agora já vai fazer 20 anos que eu estou casado. A filha hoje dela é a minha enteada e o neto dela hoje é o meu neto, que já está com 22 anos, né? Então, Deus é maravilhoso. Deus trouxe uma esposa para mim. Eu fiz um propósito, cumpri o meu propósito e o Senhor atendeu o meu pedido. Então, irmãos, o que eu digo para vocês e quero dizer para vocês, Deus é a tua força, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu alto refúgio, Ele é a tua rocha em quem você pode confiar. Se você tem Deus na tua vida, não se preocupe o que falam de você ou o que vão falar de você. O importante é o que você tem a oferecer a Deus. Deus é que conhece a tua vida. Se o outro falou mal de você ou não, que nem está escrito ali, que se ajuntam para tentar derrubar uma pessoa de bem, ali estava escrito isso. Vocês se ajuntam para derrubar uma pessoa de bem, vocês com a boca falam boas coisas, bem dizem, e só que no coração vocês maldizem, quer dizer, pelas costas falam mal. O que vai causar isso de problema para mim? Hã? Ninguém, nem essas pessoas, ninguém pode me dar a salvação, a não ser Deus. Ninguém salva ninguém. Ninguém pode salvar ninguém. É só você mesmo, é você e Deus. Morre uma mãe, morre um pai, morre um filho, mas nenhum pode salvar o outro. Por mais boa pessoa que seja, não pode salvar, porque cada um vai responder por si mesmo. Cada um vai responder. Lá, no dia da salvação, no dia que o Senhor vem para julgar o mundo, vai estar lá o livro da vida, que o teu nome tem que estar escrito lá, e o livro das obras boas e das obras más. Então você vai responder por tudo que você fez aqui neste mundo. Então, por favor, faça tudo que for de bom. Ajude as pessoas, faça o que for bom, o que é melhor. Não entre em discussão. Fica na paz. Se você tem Deus na sua vida, mas levantou 2 ou 3 que quer te bater na rua, fique em paz. O Senhor há de agir e de levantar alguém que te defenda. O Senhor pode levantar uma pessoa e te defender, e enfrentar aqueles outros. Pô, o Senhor não parou o cachorro para não me morder? Parou todos os cachorros. E eles não me morderam, mas também eu não ataquei eles. Se você não fez nada de errado, se você não está fazendo nada de errado, se você não está andando nos caminhos errados, então não precisa ter medo de nada. Eu estou aqui, ó, escureceu. Agora o que está clareando é a luz do tripé. Está de noite aqui.
Agora eu vou me preocupar com aranha, com cobra, com escorpião? Não, porque eu vim aqui fazer a obra de Deus. Eu estou aqui fazendo a obra de Deus. E é Ele que é o meu refúgio, é Ele que é minha força e é Ele que é minha fortaleza. Então eu estou vindo aqui por um propósito, por um motivo. Agora, se eu estivesse andando à toa, ou indo, né, para esses lugares assim, para fazer alguma coisa de errado, né, alguma coisa errada, aí sim poderia ser picado por uma cobra, por um escorpião, né, porque aqui tem bicho do mato, aqui é mata mesmo, mata nativa. Então, Deus abençoe a todos vocês. Fique com essa mensagem. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso alto refúgio, Deus é a nossa rocha. A quem nós há de confiar. Nós devemos de confiar nele. Nele. Deus abençoe a todos vocês. Agradeço a todos que estão se inscrevendo. Peço que orem, né, pela minha vida, orem pela minha casa, coloque a minha vida em oração, independente da religião que você seja. Eu conheço várias religiões, inclusive, né, conheço o espiritismo também. Então, Deus abençoe a vocês e agradeço a todos que oraram para aqueles outros irmãos que eu falei aqui na live. Eles estão bem, viu? Eles estão bem, muitos deles já estão socorridos já. Agradeço ao Deus Pai e agradeço também a todos vocês. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês e vamos ver até qual dia que vai dar para me gravar uma outra live. Eu estava muito ruim mesmo, muito ruim da gripe mesmo. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.